Vocês já pararam pra se perguntar se nós estamos vivendo uma grande loucura coletiva? Mas será que essa grande loucura coletiva sempre existiu ao longo da história? Em diferentes momentos, em diferentes cenários, em diferentes contextos sociais, econômicos, políticos, as pessoas sempre viveram uma grande loucura coletiva. E seriam os gênios da arte, aquelas pessoas capazes de olhar pra essa loucura coletiva e transformar isso em poesia, pra fazer a gente pensar. Na minha humilde opinião, sim. E essa, pra mim, sempre foi uma das grandes habilidades, eu diria talvez um dos superpoderes do Freddie Mercury. Aqueles momentos em que ele olhava pro mundo, pras pessoas, pra sociedade e falava, caramba, que doideira isso tudo. A insanidade ri e sob pressão nós estamos quebrando. O ano era 1981, mais especificamente outubro de 1981. E nesse exato momento, Queen e David Bowie, só isso, só Queen e David Bowie, lançavam a música Under Pressure como um single. Depois, em 1982, o Queen incluiu a canção no álbum Hot Space. Cara, e aí é aqueles momentos que eu particularmente adoro, de conhecer a história, entender a história, mergulhar nesses cenários de antigamente, quando essas grandes canções foram criadas. E eu fico imaginando, cara, simplesmente estavam num estúdio na Suíça, em Montreux, os integrantes do Queen, a banda, e o David Bowie, no mesmo estúdio. Tava ali. Aí, de repente, o Queen, que tava ali trabalhando numa faixa, numa canção, tava fazendo aquelas jam sessions, sabe? Que você vai improvisando um monte de coisa, cada um falando uma coisa, testando um monte de coisa e tal. E aí, de repente, o David Bowie entra. Ele entra no estúdio onde tava Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor, John Deacon. Tava todo mundo ali. Entra o David Bowie. Imagina. Um local povoado, pessoas ali juntas. E aí, eis que, em conjunto, eles criam Under Pressure. E a música foi creditada exatamente a todos os integrantes do Queen e ao David Bowie. E esse icônico riff de baixo foi criado pelo John Deacon durante essa jam session. E a letra, cara, simplesmente aborda temas como as pressões sociais e o amor como a grande solução. O amor como a grande chave. No final das contas, no final de tudo, é o que fica e é o que muitas vezes nos salva. Quando nós estamos, assim, naqueles momentos à beira da escuridão, à beira do penhasco, do abismo, é o amor que salva. Sempre foi e sempre será. E a canção simplesmente se tornou um dos maiores sucessos, tanto do Queen como do David Bowie. E em entrevistas, o Freddie Mercury já ressaltou a importância da canção e a espontaneidade que ela tem. Todo esse processo criativo que aconteceu de uma maneira tão espontânea, resultando nesse clássico. E ele também falou que a colaboração com o David Bowie foi super intensa, mas que no final das contas resultou nessa canção super explosiva e poderosa. O Brian May já falou algumas vezes que ele nunca ficou, assim, satisfeito com a mixagem final da música. Ele disse que a versão original tinha umas guitarras mais pesadas e tal, mas que o David Bowie queria uma mixagem mais de boa, com menos guitarra e tal. Mas o Brian May falou que apesar dele não ter ficado satisfeito com esse resultado final, com essa mixagem mais leve, ele reconhece que funcionou pra caramba. Só que nos shows do Queen, eles acabavam performando a música com mais guitarra, colocando ali uma pegada um pouco mais rock and roll, um pouco mais pesada, que eu particularmente adoro. E essa aula aqui vai parar aonde? Ela vai parar na nossa playlist maravilhosa de clássicos dos anos 80. Porque, ó, só falando de músicas recentes, de aulas recentes com música dos anos 80 que já rolaram aqui no canal. Recente. Wicked Game, do Chris Isaak. The Best, da Tina Turner. True Colors, da Cyndi Lauper. Your Love, da banda The Outfield. E Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears. Agora, essa playlist maravilhosa, que tem muitas outras músicas dos anos 80, vai ganhar também Under Pressure, uma das minhas músicas preferidas do Queen. É uma das suas preferidas também? Me fala aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E, claro, já aproveita, se inscreve por aqui e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as aulas de inglês com música que rolam aqui no canal. E agora, bora lá, entender essa letra, esse clássico que foi criado, que nasceu de uma maneira tão inusitada, tão maravilhosa, num contexto tão maravilhoso. Vamos entender essa letra, aprender a cantar e aprender inglês com Under Pressure, do Queen e do David Bowie. Pressure, pushing down on me. Pressão, me pressionando.
pressionando. Então, to push down é a mesma coisa que pressionar. Então, a pressão me pressionando. Pressure, pushing down on me. Me aqui, que é um object pronoun. Em inglês, depois de verbos e preposições, essa estruturazinha aqui que a gente usa. Os object pronouns e não os personal pronouns. Por exemplo, o I. I é um pronome pessoal, um personal pronoun, e o me é o object pronoun, correspondente ao I. Então, pressure, pushing down on me. Depois da preposição, o objeto. Pressão, me pressionando. Pressing down on you, te pressionando. Pressão, me pressionando, te pressionando. No man ask for, nenhum homem pede por isso. Então, o verbo ask, que pode ser perguntar ou pedir, dependendo do contexto. Aqui dentro do contexto da música, a gente pode traduzir como pedir. Ninguém pede por isso, nenhum homem pede por isso. Pressão, me pressionando. Pressure, pushing down on me. Pressing down on you, pressionando você. No man ask for, nenhum homem pede por isso. Pressure, pushing down on me, pushing down on me, no matter what. Under pressure that burns a building down. Sob pressão que queima um edifício e leva um edifício abaixo depois de queimar. Então aqui, ó, under pressure, sob pressão. Under, que é embaixo, mas a gente vai traduzir dentro do contexto aqui da música como sob pressão. Under pressure that burns, que queima. O que queima? Essa pressão, essa situação em que você fica sob pressão. Por isso que o burn tá ali com o S no final. O verbo burn, de queimar, tá com o S no final. Burns. Por quê? Porque a gente tá falando de uma coisa, de uma situação. Ou seja, terceira pessoa em inglês. Se a gente fosse substituir por um pronome pessoal, seria o it, que é a terceira pessoa. He, she, it. E nesses casos, o verbo vai ser conjugado na terceira pessoa. Então, pressão que queima um prédio e leva esse prédio abaixo. Under pressure. Sob pressão que queima um prédio e leva esse prédio abaixo. Under pressure that burns a building down. Splits a family in two. Divide uma família em dois. Separa as pessoas, lado A e lado B. Separa as famílias em lado A e lado B. Sabe como? Sob pressão que queima um prédio abaixo, que divide uma família em dois. Under pressure that burns a building down. Splits a family in two. Under pressure that burns a building down, splits a family in two. Puts people on streets. E coloca as pessoas nas ruas. Puts people on streets. Put aqui também, assim como o burn, que tá conjugado com o S no final, na terceira pessoa, o put da mesma forma. Por quê? Porque a gente tá falando dessa pressão, dessa situação que queima um edifício abaixo. No split, a mesma coisa. O split de dividir, também conjugado na terceira pessoa, com o S no final. Splits a family in two. E o put de colocar também na terceira pessoa. Puts people on streets. Coloca as pessoas nas ruas. It's the terror of knowing. É o terror de saber. Of knowing. Aqui, ó, o know, o verbo que significa saber ou conhecer, dependendo do contexto. Aqui nós vamos traduzir como saber. Ele tá com ing ali no final. Por quê? Porque em inglês, verbos depois de preposições, em muitos casos, eles vêm na forma ing. It's the terror of knowing. É o terror de saber. What this world is about. O que esse mundo é sobre. É o terror de saber sobre o que é esse mundo. It's the terror of knowing what this world is about. The terror of knowing this world is about. Watching some good friends. Vendo. Watching. Alguns bons amigos. Watching some good friends. O some aqui que traz essa ideia do alguns em frases afirmativas. Watching some good friends. Olhando, observando alguns bons amigos. Screaming. Let me out. Gritando. Deixe-me sair. Deixe-me sair. E aí seja do que for, né? Porque muitas vezes existe uma pressão social, familiar, para que você fique dentro de uma determinada caixinha. Seja essa caixa qual for. Existe uma pressão para você ficar dentro de uma determinada caixa. E muitas vezes a gente vê alguns bons amigos que ainda não tiveram coragem de dar o grito e sair. E eu sinto muito por essas pessoas. E aí o Fred Mercury fala, né, cara? Essa pressão que às vezes a gente enxerga alguns bons amigos gritando, deixe-me sair. Screaming, let me out. De novo aqui o object pronoun, agora depois do verbo. A gente viu depois da preposição on me, pressure, pushing down on me. E agora depois do verbo, let me out, deixe-me sair. Watching some good friends, screaming, let me out. Observando alguns bons amigos gritando, deixe-me sair. Watching some good friends screaming, let me out.
Tomorrow gets me higher. Amanhã me eleve, me deixe mais animado. Tomorrow gets me higher. Então aqui a gente tem o higher, que é o adjetivo high, de elevado. Aqui a gente pode traduzir como mais animado. E ele tá na forma comparativa, por isso do ER ali no final. Mais animado. Amanhã, deixe-me mais animado. Tomorrow gets me higher. De novo o object pronoun aqui depois do verbo get, que tá conjugado na terceira pessoa, porque a gente tá falando de tomorrow, o amanhã. Uma coisa no singular. Tomorrow gets me higher. Amanhã, deixe-me mais animado. Tomorrow gets me higher. Pressure on people. People on streets. Pressão nas pessoas. Pessoas nas ruas. Pressure on people. People on streets. People on streets. Get it. Shipping around. Shipping around é uma expressão do tipo assim, cara, por aí, sabe, à toa. Por aí, dando uma volta, por aí, chutando pedrinha pelo chão, caminhando à toa. É isso, a ideia do shipping around. Kick my brains around the floor. Eu chuto o meu cérebro, os meus miolos, pelo chão. Aqui falando assim, né, cara, tipo, cara, eu saio andando por aí, vagando nos meus pensamentos, pensando um monte de coisa que fica aqui rodeando. Aqueles momentos que a gente fica, com as vozes da nossa cabeça, sabe? Com os nossos pensamentos, tal. Shipping around, andando por aí. Kick my brains around the floor. Eu chuto os meus miolos pelo chão. Shipping around. Kick my brains on the floor. These are the days. Estes são os dias. Então aqui, ó, a gente tem o pronome demonstrativo these no plural. These are the days. Estes são os dias. These are the days. It never rains. Que nunca chove, but it pours. Mas garoa. Estes são os dias que nunca chove, mas garoa. These are the days. It never rains, but it pours. These are the days it never rains, but it pours. You don't let it. People on streets. Pessoas nas ruas. People on streets. Aí ele vai repetir. People on streets. Dirarirarira. People on streets. Dee-da-dee-da-dee. People on streets. It's the terror of knowing. É o terror de saber. It's the terror of knowing what this world is about. Sobre o que é esse mundo. É o terror de saber sobre o que é esse mundo. It's the terror of knowing what this world is about. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends. Observando alguns bons amigos. Watching some good friends. Screaming, let me out. Gritando, deixe-me sair. Watching some good friends scream, let me out. Tomorrow gets me higher, higher, higher. Amanhã, deixe-me mais animado, mais animado, mais animado. Tomorrow gets me higher, higher, higher. Tomorrow. Turned away from it all like a blind man. Turned away. Então, tipo, eu me virei. Eu dei as costas from it all. Pra isso tudo. Like a blind man. Como um homem cego. Então, eu tô vendo tudo que tá acontecendo. Tô vendo essa loucura coletiva, esse caos social. E eu viro as minhas costas pra tudo isso. Como um homem cego. Na verdade, eu virei as minhas costas. Porque aqui o turn tá com ed. Turn é um verbo regular. E verbos regulares em inglês, eles ganham um ed na terminação. Então, turned away. Eu me virei. Eu dei as costas pra isso tudo. Como um homem cego. Turned away from it all like a blind. Like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Aqui vamos entender a primeira coisa, que é uma expressão idiomática. To sit on a fence. Sabe quando você decide ficar isentão numa situação? Tipo, você senta em cima do problema? Seria mais ou menos isso. Fence é cerca. Então, tipo assim, eu sentei na cerca. Fiquei ali observando, não tomei atitude nenhuma, fiquei ali numa neutralidade total, imparcial, só observando. Não fiz nada. Sit on a fence é a expressão com o verbo sit de sentar. Sit é um verbo irregular, no passado vira sat. Então, sat aqui é o passado do verbo sit. Sentei em uma cerca, ou seja, não fiz nada em relação a tudo isso. Sat on a fence, but it don't work. Mas não funcionou. Aqui, atenção, gramaticalmente, aqui nós deveríamos ter o doesn't ao invés do don't. Por quê? Porque para negar na terceira pessoa, então para negar quando eu tenho it, o verbo auxiliar que a gente usa não é o do, é o does. Então, gramaticalmente deveria ser but it doesn't work. Mas isso não
funciona. Em músicas, nós temos a tal da licença poética para poder cometer erros gramaticais, escorregadas e tal, seja por qual motivo for, mas o importante é entender que gramaticalmente não seria assim. Dentro da música, o que isso daqui significa? Eu fiquei ali sem fazer nada, mas não funcionou. Set on a fence, but it don't. Set on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Eu continuo vindo com esse negócio de amor. Eu continuo trazendo esse negócio de amor. Keep coming up with love. Então, to come up with something é vir com alguma coisa, com alguma ideia, trazer alguma coisa, trazer alguma ideia, seria mais ou menos isso. Keep coming up. Então, eu continuo, porque o keep pode ser manter ou continuar, dependendo do contexto. Eu continuo trazendo essa ideia do amor, keep coming up with love, mas tá tão rasgado e desgastado o amor. Lá em 1981, Fred Mercury tava achando o amor gastado, rasgado e desgastado. Em 2025, a gente continua na mesma toada. Triste. Eu continuo trazendo à tona essa ideia do amor, mas tá tão desgastado e rasgado. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Why? Por quê? Love. Amor. Atenção pra pronúncia da palavra love, que é uma das palavras mais lindas que existe, todos os idiomas do mundo, porque é uma palavra que ela não é uma palavra, ela carrega carrega o que há de mais elevado. Então vamos nos atentar pra pronúncia. Não é love, é love. Ok? Esse aqui que é o som. Love. Amor. Insanity laughs under pressure we're cracking. Aqui, essa frase, cara, é uma das frases que eu mais amo na letra dessa música. Insanity laughs, a insanidade da gargalhada. Então esse é o verbo laugh, quando você dá gargalhada, quando você ri muito, mas não é o rir de sorrir, de smile. Laugh é quando você dá gargalhada. Aqui ele tá conjugado na terceira pessoa, por isso o S no final. Por quê? Porque a gente tá falando que a insanidade ri, uma coisa, singular. Se a gente fosse substituir por um pronome pessoal, seria o it, terceira pessoa. Insanity laughs, a insanidade da gargalhada. E sob pressão, nós estamos quebrando, despedaçando. A insanidade ri. E sob pressão, nós estamos quebrando. Insanity laughs under pressure. We are cracking. Can't we give ourselves one more chance? Nós não podemos darmos a nós mesmos, então aqui a gente tem o pronome reflexivo. Ourselves, a nós mesmos. Myself, a mim mesmo, ou com você mesmo, aí vai depender do contexto, mas a ideia é essa, é um pronome reflexivo. Yourself, a você mesmo. Ourselves, a nós mesmos. Aí a gente tem uma pergunta na negativa. Can't we? A gente não pode. Nós não podemos. O modal verb can junto do not, que junta, contrai e fica can't. Can't we give ourselves? Nós não podemos dar a nós mesmos one more chance. Mais uma chance. Why can't we give love that one more chance? Por que nós não podemos dar ao amor aquela chance a mais? Aquela mais uma chance? Mas a gente traduziria como aquela chance a mais. Por que a gente não pode dar ao amor aquela chance a mais? Why can't we give love that one more chance? Why can't we give love, give love, give love, give love? Por que nós não podemos dar ao amor, ao amor, ao amor? Why can't we give love, give love, give love? E aí ele fica repetindo, give love, give love, give love. Dar ao amor, dar ao amor, dar ao amor. Because love is such an old-fashioned word. Porque o amor é uma palavra tão fora de moda. O cause aqui escrito de maneira super informal, que é o because, tira-se o B e o E e coloca ali o apóstrofo. Because, que vira cause, falado de um jeito informal. Because love is such, porque o amor é uma palavra tão fora de moda. Então esse such aqui, ele é esse tão. Porque o amor é uma palavra tão fora de moda. Old-fashioned. Old-fashioned. Porque o amor é uma palavra tão fora de moda. Because love's such an old-fashioned word.
And love dares you to care for. E o amor te desafia a cuidar das pessoas. And love dares you. O amor desafia você. O amor te desafia. Love dares you to care for. Para cuidar das pessoas que estão no limite da noite. Na beira da noite. And love dares you to care for. The people on the edge of the night. No limite da noite, no limite da escuridão, no limite do abismo. O amor te desafia a cuidar dessas pessoas. And love dares you to care for the people on the edge of the night. And love dares you to change our way of. E o amor te desafia a mudarmos a nossa maneira de. And love dares you to change our way of. Caring about ourselves. E o amor te desafia a mudarmos a forma como nós nos cuidamos, como nós cuidamos de nós mesmos. And love dares you to change our way of caring about ourselves. This is our last dance. Essa é a nossa última dança. Cara, essa música, essa frase, essa cena no filme After Sun. Quem aí assistiu After Sun? Ready? Let's dance. Cara, se assistiu After Sun, me fala aqui embaixo nos comentários. Um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. Tem muita coisa ali no filme e essa música ficou... Cara, essa música ficou simplesmente a música do filme, né? Tinha que ser essa música, tinha que ser naquela cena, tinha que ser naquele momento. Essa é a nossa última dança. This is our last dance. This is ourselves. Isto somos nós mesmos. This is ourselves. Under pressure. Sob pressão. Isto somos nós mesmos. Sob pressão. This is ourselves. Under pressure. Under pressure. Sob pressão. Under pressure. Under pressure. Cara, isso é muito bom. Fala sério. Queen, Freddie Mercury, David Bowie, tudo junto. Essa preciosidade que é essa música Under Pressure é tão atual, não é verdade? Você concorda comigo que a mensagem dessa música é mais do que atual? Ela tá pronta pra 2025. Nem fala aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Eu sou a Renata Simões, esse aqui é o canal Inglês com Streaming. Se você gosta de aprender inglês com músicas, filmes e séries, já aproveita, se inscreve por aqui e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as aulas de inglês com música que rolam aqui no canal, como, por exemplo, esses grandes clássicos aí dos anos 80. Lembrando que os links pra todas essas aulas que eu falei anteriormente, True Colors, da Cyndi Lauper, Your Love, do The Outfield, The Best, da Tina Turner, Wicked Game, do Chris Isaak, Everybody Wants to Rule the World, do Tears for Fears e muito mais tá aqui embaixo. O link pra todas essas aulas tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra você dar uma maratonada de inglês com música aqui nesse canal maravilhoso. O link pra playlist também tá aqui na descrição do vídeo. Pra aprender inglês comigo, confere inglescomstreaming.com.br, tudo junto. Também vou deixar o link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário aqui embaixo. Diariamente a gente tá junto nas resenhas lá nos stories do Instagram, @inglescomstreaming, e eu te espero por lá. É isso por hoje, espero de coração que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá!